Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. Hoje nós temos um desafio gigantesco. Nós temos tido uma série de mensagens a cada domingo, e nós estivemos estudando a vida de José, de Davi, de Moisés e de Elias. Hoje nós vamos começar uma série desafiando a cada um de nós. E o tema de hoje é lidando com pessoas difíceis. Repete comigo: lidando com pessoas difíceis. Romanos capítulo 12, os versos 17 até o versículo 21, diz assim, na versão NVI: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração. O Senhor nos ama, apesar de nós, e o teu amor é inesgotável, o teu amor é transformador, o teu amor vai além da nossa capacidade de imaginar, pensar, e o Senhor está presente aqui nesse momento, e louvamos o teu nome por isso. Senhor, usa a tua palavra, usa o teu Espírito para romper barreiras, quebrar grilhões, porque nós precisamos do Senhor desesperadamente. Nós precisamos do Senhor quando pensamos, quando falamos, quando caminhamos, quando vivemos, quando escolhemos, a cada momento da nossa vida. E usa a tua palavra para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos nós, meus amados irmãos, eu e você vivemos com pessoas difíceis, sim ou não? Sim. Vivemos às vezes na família. Não, pastor, na minha família não. Então cuidado, talvez você seja essa pessoa na sua família que causa problema. Nós temos isso no trabalho, nós temos isso na igreja, em qualquer ambiente nós vamos achar pessoas difíceis. Algumas pessoas são críticas, só critica. Eu sempre uso, céus, a vida, o azar, aquelas hienas, que sempre está criticando, está só, meu Deus, que calor, no dia seguinte Deus manda chuva, esse tempo é muito instável, se está chovendo, se está quente, sempre está criticando. Tem pessoas que são temperamentais, um dia está bem, outro está mal, outro dia está bem, outro dia está mal. Tem gente que é ofensiva, você fala assim, bom dia, o que tem de bom hoje? Nunca está bom, sempre está ofendendo, sempre está dando patadas. Gente que é controladora, se não for do meu jeito não serve, não quero. E tem gente que simplesmente é difícil agradar, pode ser bom, está ruim, pode estar ruim, está ruim. Não tem, você não consegue agradar pessoas. A questão aqui, meus amados irmãos, que é muito interessante, não é que nós não vamos encontrar pessoas, nós vamos encontrar, não tem dúvida disso, mas a grande questão é como nós reagimos quando encontramos alguém que é difícil. Como eu vou conviver com ela, porque você não tem como se ausentar no mundo, só lá no céu, irmãos. Lá no céu não vai ter gente assim. Mas como nós vamos reagir? A Bíblia não nos ensina que nós podemos mudar as pessoas. Você, como eu, não mudamos ninguém. A única pessoa que nós temos o poder de mudar é a mim mesmo, é a você mesmo. Você não muda ninguém, ninguém muda você. Você só pode mudar a você. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso me mudar, me adaptar. E é interessante que a Bíblia vai nos ajudando a entender que Deus transforma o nosso coração para conviver com pessoas assim.
Antigamente eu brincava dizendo assim: não, eu vou fazer a oração da promoção. Deus, pega essa pessoa, leva para outra igreja, ou leva para a glória, mas não deixa aqui não. Mas eu fui aprendendo, meus amados irmãos, com o discipulado, que Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente aprender como depender de Deus. Deus vai colocando pessoas na nossa vida para a gente orar mais, para a gente depender mais, para a gente ser mais flexível. Às vezes a gente é muito rígido, e a gente vai aprendendo. Deus coloca pessoas na nossa vida para transformar o meu e o seu coração, para a gente ser mais parecido com Jesus. Nesse texto, Paulo apresenta alguns princípios que vão nos ajudar, nos nortear, como nós podemos nos relacionar com pessoas difíceis e ao mesmo tempo glorificar a Deus. Primeira coisa, primeiro princípio, primeiro valor, aqui está no versículo 17, que diz assim: recuse-se a retribuir o mal com o mal. O texto já está dizendo aqui: não torneis a ninguém mal por mal. A palavra de Deus está dizendo: alguém te fez mal, não faça o mesmo mal. Qual é o instinto humano, meu e seu, natural? Alguém me desprezou, eu também vou desprezar. Alguém me ofendeu, eu também vou ofender. Eu vou pagar com a mesma moeda. Por isso que eu escolhi essa imagem que está aí. A gente está sorrindo, mas por trás a gente está com a peixeira, como diz o nordestino aqui, pronto para enfiar no bucho. Pisou no meu calo, eu vou retribuir. Bateu, levou. Não vou levar desaforo para casa. Porém, um cristão, ele não age pelo impulso. O verdadeiro cristão não pode, não deve agir pelo impulso, irmãos. Falei, não devia ter falado. Eu preciso aprender então como agir, não pelo impulso, mas cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa começar a dominar, a controlar minhas escolhas, minhas decisões, a cada momento, para o louvor da glória do Senhor. Jesus está nos ensinando, irmãos, que eu devo orar pelos inimigos. Nós não devemos ter, mas todo cristão tem um inimigo, além do diabo, além da carne. Às vezes nós temos inimigo, porque a gente anda dentro de um princípio que algumas pessoas não querem andar, e elas vão contra você, e você precisa orar e não revidar, não reagir. Você precisa orar, porque a gente vai orando para Deus pela pessoa, e Deus que ouve muda. Às vezes eu quero falar para pessoas sobre Deus, eu não vou conseguir. Coloca isso dentro de Deus. Eu nunca vou esquecer pastor Sammy Tippett. Uma vez, ele é um avivalista, está vivo, sempre vem ao Brasil. Eu tive o privilégio de traduzi-lo algumas vezes, e uma dessas vezes ele contou uma experiência na Romênia, onde o prefeito disse: aqui nunca terá uma igreja. E ele foi orar. A intenção era Deus mudar o coração, mas aquele homem estava irresistível. Sabe o que Deus fez? Aquele homem morreu. O próximo prefeito que assumiu, sabe o que ele fez? O primeiro ato dele foi a doação de um terreno para a construção de uma igreja. Então, quando o homem, o ser humano diz não, começa a orar para Deus. Deus muda o universo para realizar a sua vontade e o seu propósito. Como é que eu aplico isso, irmãos? Não permita que a atitude de outras pessoas determine o seu caráter. Não permita isso. Alguém está dizendo não, alguém está te ofendendo. Quando você ouve isso, eu sei que eu não sou assim, eu sei que eu não fiz isso. Coloque isso para Deus, mas não deixe isso determinar o seu caráter, porque se você embarcar na mesma moeda, você vai se igualar no mesmo nível, no mesmo padrão, e as pessoas vão perceber. A gente vai vendo que a nossa identidade não é definida pela maldade dos outros, mas o quanto eu estou próximo de Cristo, o meu caráter com Cristo. A maldade dos outros vão vir sobre a minha
minha vida, sobre a sua vida, mas é o caráter de Cristo que vai se revelar quando isso acontece. Irmãos, o perdão não muda o passado. Você vai perdoar. O desafio para mim, para você, é perdoar a pessoa, o que nos ofendeu, o que nos magoou, o que se aproveitou de nós. O perdão não vai mudar o passado. Você não vai esquecer o que aconteceu. Porém, você não vai dar a chave, o controle, o poder para aquele mal que aconteceu lá atrás impedir de eu desfrutar o propósito de Deus no futuro. Quando você não perdoa, você está segurando um saco de batatas. Para onde você for, você leva. Vai tomar banho com um saco de batatas. Você vai para o shopping, você leva o saco de batatas. Só que com o tempo, aquele saco de batata vai feder. As pessoas não vão querer ficar perto de você. Aquilo dali vai pesar. Assim a culpa, assim a falta de perdão. E as pessoas vão se afastando de você, e você não entende, porque você se torna uma pessoa amarga, ofensiva. O perdão libera a graça de Deus. Assim como Deus perdoou a mim, e eu não merecia, mas Ele me perdoou, assim também é na sua vida. Essa é a primeira realidade. Segundo princípio que eu vejo nesse texto: faça o que depender de você para viver em paz. Vamos ler juntos? Faça o que depende de você para viver em paz. Olha o que o texto está dizendo. Se possível, algumas versões dizem assim: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo é muito realista. Se possível, é possível a gente manter a paz, é possível ficar em paz, porque, irmãos, tem conflito que não vai ser resolvido. Tem gente que não quer solução, quer confusão. Tem gente que não está pronta para promover a paz. Ela está tão em guerra, ela está tão infeliz, que ela fala assim, porque eu sou infeliz, eu também não quero ver ninguém feliz. Eu vou bagunçar a vida de quem eu puder. Tem gente que é assim. E eu não estou falando de gente só lá fora da igreja. Eu estou falando de gente crente, que lê a Bíblia, que ora, mas tem travas lá dentro. Mas existe uma responsabilidade que pertence para mim, para você como cristão. Por exemplo, eu pedi perdão quando eu errei. Você é uma pessoa que tem facilidade para pedir perdão quando você erra? Mas eu não estou querendo que você explique, eu não estou querendo que você justifique, eu estou perguntando se você pede perdão quando você erra. Isso é importante, irmãos. Isso mostra o caráter de Jesus. Meu irmão, minha intenção não era essa, mas eu vi que você se magoou. Me perdoa. Perdão. Vou cuidar para que isso não aconteça de novo. Quando alguém erra e te magoa e vem pedir perdão, você perdoa? Ou você diz assim, corta aqui, não sou mais seu amigo? Ou você fica com o bico dizendo assim, não quero mais? Não é só quando você erra pedir perdão, mas quando alguém erra com você e vem pedir perdão, você perdoa? Você é uma pessoa que procura ser humilde? Você é uma pessoa que busca o diálogo, ou é um monólogo, só você fala, só você tem razão? Eu e você não controlamos as pessoas, irmãos, nós controlamos a nós mesmos. Eu não posso controlar a reação do outro, eu só posso controlar a reação na minha vida, como eu ouço, como eu reajo. Olha, interessante, Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aquela pessoa que está sempre procurando promover a paz, está procurando conciliação, a conversa, o diálogo, e ele diz, serão chamados filhos de Deus. Não é eu me chamando filho de Deus, os outros vão me chamar de filho de Deus, porque vão ver em mim ou em você, que você é uma pessoa que pacifica. Percebe a diferença? Como é que eu aplico isso, irmãos? Paz não significa ausência de conflito.
dizer não tem conflito, não tem problema. Não, vai ter conflito. Porém, significa que a graça de Deus age no meio das diferenças. A graça de Deus age no meio das diferenças. Tiago 4:6 diz assim: Ele, Deus, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe, resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando eu e você somos orgulhosos, Deus está dizendo: eu resisto essa atitude que você está tendo, João. Quando você diz, não, é do meu jeito, da minha maneira, tem que ser assim, você está sendo orgulhoso ou soberbo. O texto está dizendo que Deus concede graça aos humildes. Eu falei, meu irmão, não tinha ideia, não me passou na mente que isso iria acontecer, mas me perdoa. Hoje é um bom exemplo. O Pedro saiu para vir para um ensaio 8:30 da manhã, aí eu fico na mente, eu tenho que desligar o alarme, e eu fui estudar, e deixei o celular na sala e fui para o quarto. Quando voltamos, tinha 124 notificações, a Verinha ligou, o Lucas ligou, o Pedro ligou, a Sueli, help, socorro, e eu falei assim, meu Deus, perdão irmãos, a falha foi minha. Simplesmente me desconectei, a gente tem facilidade de pedir perdão. Há conflitos que não serão resolvidos porque a outra pessoa não deseja a reconciliação. Tem gente assim que o coração é duro, está na rota de colisão, ela sabe que vai se arrebentar, mas ela não volta atrás. Meu Deus nos perguntará, não o que o outro fez, Deus vai perguntar o que eu fiz. Por exemplo, você procurou, Djalma, conversar com a pessoa? É Deus perguntando, Djalma, você procurou? Não, procurei não, ele é chato demais, é uma pessoa difícil. Pergunta para ele. Não, Deus está perguntando é para mim, você procurou conversar com ela? Você, Djalma, reconheceu os seus erros? Deus vai perguntar isso para mim, vai perguntar isso para você. Você pediu perdão quando foi necessário? Você deixou o orgulho de lado, Djalma, para promover a pacificação? Um verdadeiro ou ser pacificador não significa, irmãos, ganhar as discussões, ganhar os debates, é valorizar o relacionamento mais do que a razão. Eu costumo dizer que eu prefiro ganhar o coração do que ter razão. Às vezes você tem razão, mas às vezes a outra pessoa não está madura para ouvir o que você tem a dizer. Às vezes a pessoa precisa bater cabeça para dizer assim, puxa vida, aí ela vem com o rabinho entre as pernas, bem humilde, aí fala, agora eu estou aberto para te ouvir, você pode me ajudar? Você vai lá e ajuda. A maturidade espiritual não é a medida da capacidade de ganhar debates, mas a disposição de preservar a comunhão, preservar a unidade, preservar o amor. Terceiro princípio que eu vejo aqui está no versículo 19: deixe a justiça nas mãos de Deus. Repete aí: deixe a justiça nas mãos de Deus. Diz o versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos. Um dos maiores perigos, meus amados irmãos, para a gente lidar com pessoas difíceis, é a gente querer ser a quarta pessoa da Trindade. Tem Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Você quer ocupar o lugar de Deus. Você quer mostrar, não, Deus, deixa eu te ensinar como é que é uma maneira certa de fazer. Porque a gente quer pegar a justiça nas próprias mãos. Graças a Deus que eu não tenho possibilidade nenhuma de ser Deus. A gente vai vendo tanta atrocidade, tanto caos. Eu falo assim, Deus, como é que o Senhor está aguentando tanta aberração? Mas a palavra de Deus diz, minha é a vingança, eu retribuirei. A vingança não pertence a mim, nem a você, meu amado irmão e irmã. A vingança pertence ao Senhor. Ele diz que quando você deixa nas mãos de Deus,
Deus vai colocando aqui, ó, sobre a cabeça de quem está cometendo loucuras para com você, brasas vivas, vai queimando o coração. Deixa a vingança nas mãos de Deus. Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível. Deus tem graça, mas Deus é justo. Quando Deus começa a apertar a cabeça do parafuso, irmãos, na gente, a gente vai gemendo, falando, Deus, e eu já vou dizendo, Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu falo, o que eu vou pedir perdão, que eu não quero ficar sofrendo não, eu quero estar no centro da tua vontade. Deus, meus amados irmãos, vê tudo. Deus vê quando você está sozinho, Deus vê quando você está em público, Deus consegue perceber a motivação do seu coração, se você está sendo sincero ou não. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está vendo, irmãos, não adianta tampar o sol com a peneira, Deus está vendo motivação, ação, realidade, tudo na nossa vida. Quem entrega a causa para Deus, dorme em paz. Eu tenho louvado a Deus. Ontem mesmo, eu estava acostumado a tomar um cochilo de 15, 30 minutos, dormir 2 horas. Aí ele ainda falou assim, mas você vai ficar sem sono. Deu a nossa hora de dormir, a gente capotou. Sabe por quê? Meu irmão, se Deus não pode resolver o problema, quem vai resolver? Eu? Não vou. Você? Menos ainda. É o Senhor. E quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente dorme em paz. Em paz. Porque a gente sabe que o Rei do Universo não julga equivocadamente. Ele é justo juiz, ele não perde nenhuma causa. Nunca, nunca. A justiça divina parece lenta, mas nunca falha. Esses dias eu tenho brigado com Deus. Falei, Deus, está demorando. Ele falou assim, não reclama, vai demorar mais ainda. Eu falei, tá bom, Jesus, tudo bem, está tudo certo, vamos embora. Às vezes é assim. A gente está começando a questionar Deus assim, agora que eu estava achando que você estava aprendendo já. Então, mais 5 anos de espera. Não, Jesus. Pode parecer lenta, mas ela vem. Ela vem. Quando entregamos nossa causa ao Senhor, somos libertos do peso da amargura. Tem gente que é amarga, irmão. Já viu alguém quando chupa um limão azedo, aquela cara que faz? É exatamente. Esses dias a gente comprou uma tangerina e um dos gomos estava ruim. Meu Deus. Mas tem gente que parece que só come coisa azeda. Você olha, você fica até com medo de cumprimentar. Você quer distância. Tem gente que é assim. Como é que eu aplico isso? Quem confia na justiça de Deus não precisa viver consumido pelo desejo de vingança. Quem confia na justiça de Deus não precisa viver sendo consumido pelo desejo de vingança. Porque a vingança pertence ao Senhor. Deus disse, é contigo, está nas tuas mãos, é no teu tempo, na tua vontade, da tua maneira. Quarta e última coisa que eu aprendo nesse texto: responda o mal com bondade. Repete: responda ao mal com bondade. Verso 20 e 21 diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber. Esse é o ponto mais difícil desse texto. O Evangelho, ele nos orienta, na verdade, ele proíbe a gente de se vingar. A palavra de Deus está nos ensinando que a vingança não é minha, não é sua, é do Senhor. Então não quero ocupar o lugar de Deus. Mas ele ordena a prática do amor. Amar. E eu te garanto o seguinte: se você quiser ter uma visão do poder do amor diante do mal, assista Bambus do Inverno, que conta a história dos crentes na China. Imagina uma dessas chinesas crentes
por causa da sua fé, foi para o centro de concentração. E lá, mesmo trabalhando, cantava, falava do amor de Deus. E as pessoas que estavam lá começaram a fazer a mesma coisa. Os soldados decidiram o seguinte: nós vamos meter uma bala na tua cabeça e vamos mandar conta para a sua família. Atirava e a bala não saía. Atirava e a bala não saía. Para eles não passarem tanta vergonha, eles pararam com isso. Começaram a colocar horas diferentes para cada pessoa trabalhar, mas mesmo assim, ele estava sozinho, cantava, adorava. Eu falei, mas por que não tem ninguém? Mas Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. E eles começaram a perguntar, como é que pode? Depois de tanta humilhação, privação. Ele falou assim, é porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o céu está próximo. E lá não vai ter injustiça. Lá não vai ter gente difícil. Lá vai ter gente transformada pelo sangue do Cordeiro. Significa vencer a maldade sem você se tornar, na prática, igual à maldade da pessoa. Quando você vai revidando, você está chegando no mesmo nível da outra pessoa. Ele te fez mal, você se torna mal tanto quanto a maldade daquela pessoa. Ela é ofensiva, você passa a ser tão ofensivo quanto a ofensa daquela pessoa. Você vai para o mesmo nível, o mesmo padrão. Agora, quando a gente usa vencer, a gente ousa vencer o mal com a bondade, o outro fala assim, como é possível? Que autocontrole é esse? É porque você está tão cheio do Espírito Santo de Deus, que você olha, não vale a pena. Jesus viveu isso, ele era insultado, ele não insultava. E Jesus, lá na cruz, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando você está lidando com gente difícil, provavelmente alguém que abriu mão da graça de Deus, e não está vivendo debaixo do amor de Deus, ele está usando a lei do mundo, ele está usando as ferramentas do mundo, e ele está longe de poder experimentar, tudo posso naquele que me fortalece. Está longe de experimentar o Senhor meu pastor e nada me faltará. Como é que eu aplico isso? A vitória maior não é derrotar uma pessoa difícil. A maior vitória, a maior conquista não é derrotar, vencer uma pessoa difícil. Não é essa, irmãos. É permanecer semelhante a Cristo Jesus enquanto convivemos com essa pessoa. Não é derrotá-lo, não é vencê-lo, não é derrubar o argumento, é eu permanecer semelhante a Cristo, parecido a Cristo, mesmo vivendo com pessoas difíceis. Esse é o propósito da palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo, lidar com pessoas difíceis revela de fato e de verdade quem realmente eu sou. Como que eu vou reagir? Como que eu vou orar? Como que eu vou trabalhar diante de alguém assim? Qualquer pessoa consegue amar quando é tratado bem. E quando não é? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou tratar e trabalhar? O discipulado, ou o discípulo de Cristo, ele demonstra maturidade quando responde com graça diante da hostilidade. O verdadeiro discípulo, que é parecido com Cristo, ele tem maturidade, ele vai ganhando maturidade, ele vai tendo autoridade, quando ele responde com graça diante da hostilidade. Romanos 12, então nos ensina essas 4 verdades. Não retribua o mal com mal, faça tudo o que depender de você para viver em paz, confie na justiça do Senhor, vença o mal praticando o bem. Um pastor e um fazendeiro estavam conversando. Tanto o pastor como o fazendeiro tinham ovelhas, que eles cuidavam, que eles criavam. E tanto o pastor como o fazendeiro tinham que cuidar e proteger as ovelhas dos lobos. Mas um determinado dia, aquele pastor que cuidava tanto e estava tão
preocupado com os lobos, chegou para o fazendeiro e falou assim: vem cá, como é que você consegue manter as suas ovelhas tão tranquilas? E o fazendeiro respondeu assim: é que eu invisto mais tempo nas ovelhas do que me preocupando com os lobos. Você está gastando mais energia aonde? Sua atenção está voltada mais para quê? Talvez alguém tenha ferido profundamente o seu coração e você disse: não vou abrir meu coração mais nunca para ninguém. Isso é o que o inimigo quer. Esse é o propósito do mundo. Talvez você esteja cansado de lidar com críticas, com ofensas, com injustiças. Você cansou, falou: larga a mão. É isso que o inimigo quer, que você desista. Hoje Deus convida a mim e a você a entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas. Perdoar não é deixar para lá uma ofensa pequena, não é o tamanho da ofensa, significa reconhecer que Deus é justo e escolher viver livre da prisão da amargura. Que o Espírito Santo de Deus conceda para mim e para você sabedoria para amar pessoas difíceis, coragem para perdoar pessoas difíceis e graça para vencer o mal com o bem. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Qual é a resposta que você vai dar para Deus hoje? Talvez você tenha tanta gente difícil perto de você, mas talvez você é a pessoa difícil. Talvez eu sou a pessoa difícil para alguém. E é um momento, Deus, trabalha no meu coração. Senhor, muda. Eu quero ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Eu preciso ser semelhante a Cristo e para isso eu preciso deixar na mão de Deus, que pode todas as coisas, toda vingança, toda decisão. Mas hoje eu decido, Senhor, eu não vou deixar o mal me contaminar. Para cada mal que eu presenciar, eu quero retribuir com o bem. E eu só posso fazer isso se o Senhor estiver no controle absoluto da minha vida. Abençoa os meus irmãos. Talvez alguns eu não sei de ninguém, de nada, e eu fico em paz em dizer isso. Mas talvez o coração de um, de outro, talvez a alma de um ou de outro amargurado, tantas ofensas, tantas injustiças, tantas maldades. Libera a tua graça hoje, Senhor, nessa manhã. Que pessoas que se sentem assim, injustiçadas, ofendidas, talvez amarguradas pelo passado que a gente não pode mudar, mas eu posso mudar agora, decidindo andar com o Senhor, decidindo deixar o teu amor inundar, mudar a minha vida. Eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. O desafio não é aceitar Jesus. O desafio é: você precisa aplicar o que aprendemos hoje para lidar com pessoas difíceis. Ou você é uma pessoa difícil e precisa aplicar o que aprendemos na sua vida. Se há alguma área, ou mais de uma área, em que você precisa, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero que você, aonde você estiver, fique em pé. Eu quero orar pela sua vida. Você não precisa vir à frente, você não precisa falar nada. Mas se você realmente precisa da ação de Deus na sua vida, eu quero te convidar, fique em pé. Eu vou orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor sempre nos ama e o Senhor sempre vai nos amar. O Senhor não vai desistir da gente. Nós podemos desistir do Senhor, mas o Senhor não desiste da gente, nunca. O Senhor não desistiu de Pedro quando Pedro negou o Senhor. Pedro te negou 1, 2, 3 vezes e o Senhor foi lá: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, cuida das minhas
o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão de pé. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem poder para mudar a nossa maneira de pensar, o mindset na nossa vida. Só o Senhor tem poder de curar a nossa alma. Só o Senhor tem poder nos céus, na terra e na nossa vida. Que nessa manhã a gente possa entender que o caminho é o perdão, porque eu não mudo o passado, mas quando eu perdoo quem nos ofendeu, quem nos magoou, eu estou tirando a liberdade, o poder, a autoridade do mal sobre a minha vida, e eu estou dizendo, eu sou livre, eu posso olhar para frente e caminhar com Jesus livremente. Faz isso, ó Deus, faz isso em nome santo de Jesus, com homens e mulheres nessa manhã, que em pé estão dizendo, Senhor, é assim que eu quero andar, de pé, dia a dia, na tua presença. Eu não quero me dobrar, eu não quero ceder, eu não quero retroceder, eu não quero desistir, eu quero estar de pé diante daquele que pode todas as coisas. Traz justiça quando é necessário a justiça. Traz, ó Deus, a tua graça para superabundar. Quando o mal vem, alguém falando, alguém pensando, alguém fofocando, alguém produzindo a maldade do inferno, vem o teu amor que constrange, o teu amor constrange, o teu amor vai deixando as outras pessoas de pele queimada de vergonha, porque merecem algo, mas a gente libera, porque quem ama transborda em amor. Quem anda com Cristo é cheio da sabedoria. Quem submete a tua palavra tem autoridade para dizer, assim diz o Senhor. Eu vou amar até o meu inimigo e orar por ele, para que no tempo de Deus a história mude e a gente glorifique o Pai das luzes, que não tem variação. Eu te louvo, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra e por esta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém.